Capítulo 305 O Deus das Correntes Pecaminosas e Belvood, preso por correntes. Uma cena bizarra saudou Heinz e seus companheiros. Conteúdo patrocinado. No centro de uma enorme prisão, havia dois seres presos por um número incontável de correntes. Um deles era um jovem de feições bem definidas que brilhava levemente. O outro era algo que parecia em forma humana, mas estava em um estado horrível. Heinz ficou maravilhado com a cena que o esperava no andar mais profundo da masmorra das provações. O que no mundo é isso? Disse Heinz, mal conseguindo falar com uma voz tensa. O homem brilhante é provavelmente o deus heróico, o campeão Belvood, e então isso significa que o outro é o deus maligno das correntes pecaminosas. O abominável deus maligno de que se fala nas lendas, o poderoso deus que Belvood teria derrotado, mas à custa de sua própria queda. Mas a coisa que Heinz e seus companheiros estavam olhando não se parecia com tal ser. Sua forma geral parecia semelhante à de um humano. Onde deveria haver cabelo em suas duas cabeças, havia correntes, e cada um de seus 4 braços tinha várias correntes do cotovelo para baixo, em vez de um antebraço. Tinha apenas 2 pernas, mas terminavam em cascos de cabra. Mas isso era tudo que Heinz e seus companheiros sabiam. Estes são, em o selo? Há um número incontável de estacas perfurando seu corpo, Heinz murmurou. O ser que parecia ser o deus maligno das cadeias pecaminosas havia sido empalado por tantas estacas que sua pele não podia ser vista. Estacas haviam sido cravadas em seus membros, torso e todos os orifícios em ambas as faces, prendendo na parede cinza atrás dele. O que parecia ser sangue escorria de seus pés com cascos. Não consigo imaginar que sejam feridas infligidas durante a batalha. É como um cadáver que morreu após ser torturado. Belvood fez isso? Disse Jennifer, que estava gemendo baixinho de desgosto. Isso não pode ser, Diana refutou imediatamente. De acordo com as lendas, Belvood e o deus maligno das cadeias pecaminosas atacaram um ao outro simultaneamente. Não consigo imaginar que ele teria tempo e compostura para fazer isso. Seu argumento não se baseava em nada substancial. Afinal, não havia garantia de que tudo o que os mitos e lendas falam era verdade. Era possível que Belvood tivesse realmente sido derrotado e selado pelo deus maligno das cadeias pecaminosas, mas os outros deuses que correram para ajudá-lo haviam selado o inimigo, colocando-o nesse estado horrível. Era assim que as feridas do deus maligno das correntes pecaminosas eram horríveis, elas não se pareciam com nenhuma ferida que poderia ter sido infligida durante a batalha. Diana pode estar certa, disse Edgar, que estava usando uma expressão moderada por algum motivo, enquanto apontava para as estacas que haviam sido cravadas no deus maligno das correntes pecaminosas. A arma de Belvood deveria ser uma espada. As estacas são empunhadas por Alda como método de punição contra os deuses, e eles são um símbolo de sua autoridade como o deus da lei. Não são armas de Belvood. Heinz e seus companheiros, que estavam envolvidos na atmosfera solene da cena no chão do calabouço, soltaram pequenos suspiros de surpresa ao perceberem que ele estava certo. Se Belvood foi selado pelo deus maligno das cadeias pecaminosas e Alda o puniu, então fazia sentido. Eles podiam entender por que Alda havia aplicado a punição de maneira tão horrível, afinal, seu próprio campeão havia sido selado. É incrível que você tenha notado isso, Edgar, disse Delisa, parecendo impressionada. Eu não tinha percebido que essas estacas são o poder que Alda exerce como um deus. Eu acho, disse Edgar, evitando os olhos dela. É que você nunca ouviu falar de Belvood usando outras armas além de uma espada, e a história de Alda empalando Zuruvar e Hicklin com estacas para puni-los é bem conhecida. Mas o fato de essas estacas serem uma punição imposta por Alda não era algo que o próprio Edgar tivesse notado. As estacas estavam manchadas com o sangue do deus maligno das cadeias pecaminosas, sem absolutamente nada que sugerisse que fossem de natureza divina, mas eram a autoridade divina de Alda, e, no entanto, Edgar não fazia ideia de como sabia disso. Ele pensou em como poderia ter percebido isso, mas nada lhe veio à mente. Ele havia recebido a proteção divina de Neutar, o deus do julgamento, mas não era o tipo de adorador que memorizava cada palavra das sagradas escrituras. O pensamento simplesmente lhe ocorreu, tão naturalmente como se já tivesse testemunhado Alda cravar essas estacas em deuses malignos.
Edgar, o que há de errado? Você está agindo um pouco estranho. Há algo mais que você notou? Perguntou Heinz. Ele não tinha dúvidas ou perguntas sobre a explicação de Edgar, mas notou que sua voz parecia inquieta. Ele acreditava que, quando algo parecia errado com seus companheiros, era melhor não deixá-lo sem solução. Não, não é nada, disse Edgar. Mais importante, devemos pensar no que fazer a seguir, certo? Não parece que vamos lutar contra mais falsificações. Ele já havia retornado ao seu estado normal e não parecia que falaria sobre seus próprios sentimentos estranhos com Heinz. Mas Heinz não desistiu do assunto e continuou seu questionamento. Você está certo, mas você é nosso batedor, Edgar, e se você sentiu alguma coisa e guardou para si mesmo, todo o grupo poderia. Que barulho, disse uma voz rouca e desconhecida, interrompendo Heinz. Percebendo imediatamente a quem pertencia a voz, Heinz e seus companheiros levantaram suas armas e começaram a recitar encantamentos para lançar feitiços. Essas vozes não parecem pertencer a deuses ou seus subordinados. São humanos, a voz murmurou. A voz pertencia ao deus maligno das correntes pecaminosas, o ser que estava preso contra a parede por um número incontável de estacas. Outra voz semelhante, que presumivelmente pertencia à sua outra cabeça, riu. Humanos. Os primeiros humanos que vi em 50.000 anos. Parece que eles ainda não foram extintos. O deus maligno das cadeias pecaminosas não foi selado? Delisa gritou. Mesmo o escoteiro Edgar não estava prestando atenção ao deus maligno das correntes pecaminosas. Ele presumiu que o deus maligno estava selado e em estado de inconsciência, pois estava completamente imóvel e não irradiava nenhuma presença. Mesmo agora, não havia sede de sangue ou sensação de presença. Se alguém dissesse que a coisa na parede era uma exibição horrível feita de mau gosto usando o cadáver de um monstro, seria crível. Sim, eu sou o Jarodipo. E eu estou realmente selado, disse o deus maligno das cadeias pecaminosas. Ou você acha que pareço livre para me mover? Disse sua outra voz. Apesar das estacas que empalaram não apenas suas gargantas, mas também suas bocas e línguas, ele parecia se divertir com o fato de Delisa e os outros terem se preparado para a batalha. Se você está selado, então por que você pode falar? Isso não é uma armadilha para nos fazer baixar a guarda? Heinz perguntou, mantendo a espada erguida e sem mostrar aberturas. Ele direcionou sua intenção de matar, que se tornou mais nítida pelo treinamento que ele passou nesta masmorra, para o deus do mal diante dele. Mas o deus maligno simplesmente soltou uma risada rouca e não mostrou sinais de movimento. Isso é porque eu não estou completamente selado. Como você pode ver, não consigo levantar um único dedo ou mesmo mover meus olhos, e não consigo reunir minha mana. Como estou agora, sou mais impotente do que um verme, disse ele. Mas minha consciência não foi selada. Alda optou por não o fazer, disse a sua outra voz. O que você quer dizer com isso? Então realmente foi Alda, não Belvur, quem selou você? Disse Heinz. O deus maligno das correntes pecaminosas riu novamente. Parece que a história que lhe contaram difere da verdade que eu conheço. Muito bem. Deixe-me dizer a você, disse sua outra voz. Afinal, quem quer que seja, não consigo fazer nada além de falar. E assim, o deus maligno começou a falar da verdade que ele sabia. Jarodipus teve a sorte de sobreviver à guerra entre o exército do Rei Demônio e o exército dos campeões que ocorreu 100.000 anos atrás. Mas ele foi apenas capaz de sobreviver e, como muitos dos outros deuses do mal, acreditava que não havia esperança de um futuro brilhante para si mesmo. Ele não tinha intenção de planejar a ressurreição do Rei Demônio, que havia sido selado. Arriscar sua própria segurança por um senso de dever para aquele que havia perdido a guerra parecia uma coisa tola de se fazer. Mas ele também hesitava em se aliar aos deuses deste mundo. Seus valores eram totalmente diferentes daqueles defendidos pelos habitantes deste mundo, e ele não conseguia imaginar que coexistir com ele seria bom. Ainda assim, ele não era capaz de viajar para outro mundo com nada além de seu próprio poder, então ele se manteve escondido enquanto observava o desenrolar dos eventos. Durante esse tempo, Vida e Alda se separaram,
e uma guerra entre eles começou apenas 100 anos depois, e Alda saiu vitorioso para se tornar o líder dos deuses deste mundo. À medida que a história avançava, o mundo mudou de várias maneiras, mas, o próprio Jarodipus mudou significativamente. A autoridade de Jarodipus era sobre o pecado e as correntes, mas no mundo onde ele se originou, isso se referia a armadilhas. A espécie a que ele pertencia não possuía grandes quantidades de mana ou características físicas incríveis. No entanto, eles evoluíram para serem capazes de caçar presas usando partes de seus corpos como iscas para atraí-las. No mundo do rei demônio, era um pecado ser enganado. O castigo por aquele pecado era ser devorado. Conteúdo patrocinado. A natureza de Jarodipus como um deus era muito simples, sem nenhum significado profundo por trás disso, então ele não era um deus particularmente poderoso. No entanto, em Lambda, o significado de pecado era diferente. Pecado carregava um significado diferente dependendo de que tipo de pecado era, o motivo por trás dele e o método usado para cometê-lo. Em Lambda, Alda ditou o que era pecado e o que não era, por meio das leis e do conhecimento que ele havia concedido aos humanos antes de ser forçado a parar de residir na superfície do mundo 100.000 anos atrás, após a guerra contra a vida. Para começar, os habitantes deste mundo eram os seres ideais para Jarodipus. Em seu mundo, embora os fortes matassem, brincassem e devorassem os fracos, eles não tinham noção ou consciência de que estavam cometendo pecados. Afinal, fazer essas coisas era natural para eles. No entanto, simplesmente matar outros de sua própria espécie fez com que as criaturas inteligentes deste mundo tremessem sob o peso de seus pecados. Eles seriam atormentados por pesadelos, vomitariam sua comida e às vezes até acabariam com suas próprias vidas. Jarodipus foi forçado a mudar e se adaptar a esse conceito pesado de pecado. Claro, se ele se mantivesse escondido sem adquirir novos adoradores, ele poderia se preservar como era. Mas ele não ganharia poder e, eventualmente, desapareceria da existência. Foi por isso que ele adquiriu novos adoradores e se tornou Jarodipus, o deus maligno das cadeias pecaminosas, governando o pecado como existia neste mundo. Depois disso, tornei-me um deus diferente do que era antes. O que exigia daqueles que me rezavam não era lealdade absoluta, nem a devoção de entregar suas vidas por mim, nem sacrifícios vivos. Eu apenas queria que eles obedecessem aos meus ensinamentos, disse Jarodipus. Meus adoradores se tornaram líderes que espalharam meus ensinamentos em vez de gado ou peões. Isso era particularmente verdade naquela época, já que muitos dos meus adoradores eram humanos, disse sua outra voz. Cerca de 50.000 anos depois disso, Jarodipus tentou fazer contato com os deuses da facção de vida, enquanto seus adoradores agiam principalmente como vingadores e caçadores de recompensas. Era difícil dizer que seus adoradores formavam uma organização religiosa, pois eram indivíduos pouco conectados e não tinham um local que servisse de base em grande escala. Eles não possuíam grandes objetivos como assassinato em massa, a derrubada de nações ou a destruição de igrejas, nem conduziram quaisquer rituais em grande escala. Assim, eles passaram despercebidos até mesmo por Alda e seus aliados. Mas Jarodipus se viu incapaz de fazer contato com os deuses da facção de vida. Eventualmente, ele foi descoberto por Belvur, que invadiu seu reino divino. Eu pensei que ele teria se tornado um pouco mais dócil depois de se tornar um deus, mas ele voou de reino divino para reino divino, caçando deuses malignos e selando-os, um após o outro, embora fosse no ritmo de um deus maligno a cada alguns milhares de anos. Isso pode soar como muito tempo para um mortal, mas para nós, deuses, é apenas um curto período de tempo. Ou, pelo menos, parece que sim quando é usado como uma medida de quão rapidamente os deuses que já foram meus aliados são selados. Jarodipus lutou contra Belvur. Ele não teve escolha a não ser fazê-lo. Mas a diferença em seu poder era esmagadora. Embora tivesse ganhado força, Jarodipus só recebeu a adoração de um pequeno número de mortais, ele não podia ser comparado a Belvur, que era adorado como um campeão dos deuses por toda a humanidade. Jarodipus acreditava que ele seria o próximo deus maligno sobrevivente do exército do rei demônio a ser selado por Belvur. Mesmo assim, ele se recusou a se submeter e ser selado voluntariamente, tendo se transformado no deus das cadeias pecaminosas deste mundo, ele extraiu todo o seu poder divino e atingiu Belvur com ele.
Normalmente, isso teria sido facilmente desviado. Mas, surpreendentemente, meu poder divino forçou Belvood a um estado em que ele era incapaz de agir. Seu rosto ficou branco como uma folha de papel quando ele começou a tremer e começou a gritar e chorar enquanto arrancava os próprios cabelos. Ele disse muitas coisas. Palavras como "isso está errado", "não é isso", "é um mal-entendido". Mas depois disso, ele ficou em silêncio e parou de se mover. Ele estava preso por minhas correntes. Jarodipus parecia estar se divertindo enquanto contava essa história. Depois disso. O que aconteceu com Belvood depois disso? Heinz gritou, dando um passo à frente. Se Delisa não o tivesse parado, ele poderia ter tentado agarrar Jarodipus pelo pescoço. Mas Jarodipus continuou a falar em seu tom divertido, sem notar o comportamento ameaçador de Heinz. O que aconteceu? Você pergunta. A resposta está bem aqui, diante de seus olhos. Mesmo agora, ele permanece preso por minhas correntes, embora não haja selo nele. Oh, o quê? Heinz proferiu em descrença. Em completo choque, ele e seus companheiros olharam para o campeão Belvood, o jovem que radiava um brilho suave. Belvood permaneceu completamente imóvel, com os olhos e a boca fechados, desde o momento em que o grupo de Heinz pisou no chão do calabouço. Heinz e seus companheiros pensaram que era porque ele havia sido selado pelo deus maligno das cadeias pecaminosas, assim como diziam as lendas. Mas Jarodipus afirmou que não havia selo em Belvood. A conclusão imediata de Heinz e Diana foi acreditar que ele estava mentindo. Para eles, o fato de ele ser apenas um deus maligno era motivo suficiente para desconfiar dele. E se realmente não havia selo em Belvood, então não havia razão para que Belvood permanecesse imóvel. Se Belvood não foi selado, então por que ele não está se movendo? Se você está dizendo que o motivo é sua autoridade divina, o que exatamente você fez com ele? Perguntou Edgar, antes que Heinz e Diana pudessem começar a exigir respostas. Minha autoridade divina é correntes pecaminosas, assim como meu título sugere. É uma forma de ataque à mente, que mostra a vítima as correntes de seus próprios pecados, disse Jarodipus em um novo tom de voz, como se estivesse particularmente satisfeito com essa parte da história. Mas essa explicação foi ainda mais difícil para Heinz e seus companheiros acreditarem. Se isso for verdade, a mente de Belvood, a mente do líder dos 3 campeões que derrotaram o Rei Demônio, está adormecida por causa da culpa dos pecados que cometeu, Edgar murmurou com um aceno de cabeça enquanto dava um passo para trás para deixar outros falam. Os rostos de Heinz e dos outros mostravam choque, perplexidade, raiva e dúvida, mas o que eles sentiam em seus corações era uma sensação de vazio. Que estranho. Ainda não chegamos ao fundo disso e não tenho ideia se as pessoas vão acreditar em nós, mas essa deve ser a descoberta do século. E, no entanto, não sinto nenhum entusiasmo ou suspeita em relação ao que esse Deus maligno está dizendo. Eu sempre fui uma pessoa tão calma? Edgar se perguntou em silêncio. No momento em que viu Belvood, sentiu algo parecido com irritação. Ao saber que ele não se moveria, aquela irritação se transformou em decepção, mas até aquela emoção agora se foi sem deixar vestígios. Como Edgar ficou em silêncio, confuso com seus próprios pensamentos, seus companheiros continuaram a falar. Isso é impossível. Diana disse apaixonadamente. Que pecados você está dizendo que Belvood cometeu? Eles podem ser os mesmos pecados que os meus, interrompeu Heinz. Os outros membros do grupo, exceto Edgar, engasgaram. Jarodipus riu baixinho. Isso não é da minha conta. Tudo o que fiz foi mostrar a ele seus próprios pecados. Não faço ideia de quem você é ou de onde veio. Mas se seus pecados são aqueles cometidos contra as raças de vida e aqueles que adoram vida, tenho certeza que você está certo. Belvood lutou continuamente, no mundo físico como um mortal, e nos céus depois que ele se tornou um deus. Tudo o que sei é que os eventos que levaram a Belvood parando de se mover. Depois disso, Alda correu para o local e enfiou uma montanha de estacas em meu corpo. E pensar que ele usaria ainda mais estacas em mim do que em vida. Eu percorri um longo caminho, não é?
Mas se ele fosse me selar enquanto eu permanecesse conectado a Belvood, Belvood também seria selado. É por isso que ele simplesmente me deixou aqui, e Belvood e eu continuamos unidos. Claro, isso me deu a visão mais espetacular de Alda chamando desesperadamente o adormecido Belvood. Considerando isso, talvez essa punição não tenha sido um preço tão alto a pagar. Tendo falado de tudo o que sabia, incluindo os eventos que o levaram a ficar aqui neste estado, Jarodipus soltou uma gargalhada alta e satisfeita. De fato, com as estacas da lei de Alda empalando cada centímetro de seu corpo, ele não podia fazer nada além de falar usando seus pensamentos, e Heinz e seus companheiros não podiam impedi-lo de fazê-lo. Chegamos até aqui, disse Heinz após um longo silêncio. Até o próprio Alda falhou em trazê-lo de volta, então não sei se falar com ele terá algum efeito. Mas ainda vale a pena tentar. Ele passou por cima das correntes e começou a se aproximar de Belvood. O fato de esta câmara estar esperando por nós no andar mais profundo desta masmorra significa que Alda espera que despertemos Belvood, disse ele. Ele deu um passo à frente e seu pé pisou em uma das incontáveis correntes que se arrastavam pelo chão. Conteúdo patrocinado. Naquele momento, a mente de Heinz estava repleta de imagens do passado. Imagens de mais de 10 anos atrás, em seu país natal, a nação Escudo de Mirk. Imagens de quando ele e seus 4 companheiros, incluindo os já falecidos Martin e Riley, antes de Jennifer e Diana se juntarem à festa, capturaram Darcia, a Dark Elf que deu à luz um Dhampir. Esqueci de mencionar isso, mas minhas correntes são uma manifestação física do conceito de pecado inevitável. Parece que você tem os ingredientes de um futuro Deus, mas você ainda é um mortal por enquanto, e você conhecerá seus próprios pecados quando os tocar, disse Jarodipus. Eu atingi Belvood com essas correntes, então você sentirá apenas uma fração residual de seu poder. Mas fazer isso como mortal será uma experiência amarga, disse sua outra voz com uma risada baixa. Os mesmos pecados que os meus, você disse? Dado que você já está ciente de seus próprios pecados, eu não o aconselharia a ir mais longe. Mas, apesar das palavras de escárnio de Jarodipus, Heinz deu mais um passo à frente. A próxima série de imagens que inundaram sua mente foram aquelas de quando ele realizou uma missão para caçar um grupo de ghouls que havia atacado um aventureiro. Ele se viu trabalhando com seus companheiros e outros aventureiros para exterminar os ghouls enquanto eles lutavam e resistiam desesperadamente. Ei! Esse deveria ser o meu trabalho como batedor, não deveria? Gritou Edgar, apressadamente tentando parar Heinz, apesar de não sentir nenhum interesse por Belvood por algum motivo. Mas ele se viu incapaz de se mover, como se seus pés estivessem presos ao chão. Como se estivesse imobilizado por um medo poderoso de tocar nas correntes. Heinz não deu atenção às palavras de Edgar e deu mais um passo à frente. Desta vez, ele viu os momentos finais do pai de Selene, a garota Dhampir que ele e seus companheiros estavam abrigando. Se tivessem sido um pouco mais rápidos, poderiam tê-lo salvado, mas era tarde demais. Ei, não há razão para realmente andar até lá como um tolo, não é? Você pode usar um feitiço para voar ou cobrir as correntes com algo antes de passar por cima delas. Gritou Delisa. Ela está certa, Heinz. Você deu apenas 2 passos e já está pálido como uma folha de papel. Disse Jennifer. Mas Heinz continuou em frente. Desta vez, foram imagens de quando ele lutou contra um culto que guardava secretamente um fragmento do Rei Demônio, liderado por um mage conhecido como o Santo das Trevas. E imagens de anos atrás, quando seu grupo fugiu do julgamento de Zakar, incapaz de salvar sua companheira Martina ou mesmo trazer seu corpo de volta com eles. O último era algo de que Heinz se arrependia até hoje, mas ele não considerava o primeiro como um pecado. Por que aquela memória estava passando por sua mente agora, atacando sua consciência como um pecado que ele havia cometido? Você foi atacado por uma memória que você não acredita ser pecado, e não é pecado mesmo quando examinada pelas leis dos humanos, disse Jarodipus, como se estivesse lendo sua mente. Isso é porque minhas correntes são uma manifestação de pecado, não de sua culpa. Se um ato fez com que você fosse odiado porque há quem o considere um pecado, se há quem o denuncie pelo ato, então é um pecado. Heinz não conseguia falar, mas Edgar expressou como isso era duro. Oh, o quê?
Se for esse o caso, então até heróis e santos seriam pecadores, ele gritou. De fato, nenhuma pessoa vivendo em sociedade seria capaz de escapar dos rancores dos outros. O bem-sucedido e o mal-sucedido. Os ricos e os pobres. Os vencedores dos torneios de artes marciais e os perdedores. As que trocaram votos matrimoniais com seus amantes e as que foram rejeitadas por seus amores. Aqueles que viram seus filhos voltarem da guerra depois de serem recrutados, e aqueles que nunca mais viram seus filhos. Mesmo heróis e santos que realizaram grandes feitos em tais sociedades não seriam capazes de evitar o ressentimento dos outros. Isso era verdade não apenas para Heinz, mas também para o agora falecido caçador de vampiros Bormack Gordon, Randolph o Verdadeiro, o Trovão Schneider e até mesmo Vandaliel. Se as ações não fossem definidas por leis e todas as ações fossem pecados, então o mundo estaria cheio apenas de pecadores. Jarodipus cacarejou alegremente. O que há de tão estranho nisso? Eu sou o Deus maligno das cadeias pecaminosas. Não um Deus da lei ou um Deus do perdão. Você realmente acha que há uma razão para eu seguir as regras da lei e da ordem em que você acredita? Você vai para a aldeia chorar sobre o quão irracional eu sou? Vá em frente e tente. Deixe-o tentar e ver se consegue colocar mais estacas em mim. Jarodipus, o deus das correntes pecaminosas, não deu atenção às reclamações de Edgar. Em vez disso, um número incontável de correntes que não existiam antes apareceram no espaço entre ele e Belwood. Se Heinz escolheu voar ou circular em torno deles, não havia como ele prosseguir sem tocar nas correntes. O que? Você fez mais correntes? Que covarde! Edgar gritou. Não, essas correntes sempre estiveram lá, só não conseguimos vê-las até agora. Tenho certeza que Heinz sabia disso e sabia que truques baratos seriam inúteis, disse Diana. Heinz, me dê um momento. Vou lançar um feitiço para você. Diana lançou um encantamento de atributo de vida que melhorou a fortaleza mental do alvo. Mas, embora as correntes possuíssem apenas fragmentos residuais do poder que havia sido usado contra Belwood, elas ainda eram uma autoridade divina. Contra eles, o feitiço de Diana forneceu apenas uma pequena paz de espírito. Somente aqueles com a habilidade de nulificação mental ou uma estrutura mental diferente da dos humanos seriam capazes de resistir às correntes. Mas, através do pequeno conforto fornecido pelo feitiço de Diana e de sua própria força de vontade, Heinz deu um grito animado ao dar um empurrão final, dando passo após passo até que finalmente alcançou Belwood. Sei bem que sou pecador, mesmo sem você me mostrar. Ele declarou enquanto tocava o ombro de Belwood. No momento seguinte, ele foi engolfado pela escuridão. O que é isso? O que é este lugar? Onde está todo mundo? Onde está Belwood? Seus arredores foram pintados em um único tom de preto, como se fosse uma noite completamente sem luz. Não havia sinal de seus companheiros ou do deus maligno das cadeias pecaminosas. Mas Heinz ouviu uma voz. Por que você tenta me acordar? Perguntou baixinho, e Belwood apareceu diante de Heinz. Eu vejo. Estou dentro da sua mente, percebeu Heinz. Isso mesmo. Se bem me lembro, seu nome é Heinz, e você é o herói escolhido por Alda-sama. Então, agora que você aprendeu a verdade, por que está tentando despertar um pecador como eu? Perguntou Belwood. Ao tocar Belwood, Heinz foi lançado em sua mente, a mente de um deus heróico. Mas o que mais deixou Heinz perplexo foi o quão fraco Belwood era, tão fraco que era difícil acreditar que ele era um deus. É porque precisamos de você, disse Heinz. Há alguém com quem precisamos falar. E, se chegar a hora, mesmo sabendo que é errado fazer isso, precisamos detê-lo. Belwood ficou em silêncio por um longo tempo e então as lágrimas começaram a fluir de seus olhos fechados. Heinz engasgou. Eu dei uma olhada em algumas de suas memórias, disse Belwood. Sinto muito. Afinal, tudo é minha culpa. Você vê, eu sou um ser que não causa nada além de danos a este mundo. O que você quer dizer com isso? Perguntou Heinz. Você é o líder dos campeões que salvaram este mundo.
o deus dos heróis. Cada pessoa no mundo admirava os 7 campeões desde a infância. O líder desses campeões, Belvoor, ficou muito abalado com as palavras de Heinz. E então, os pensamentos diretos e as memórias de Belvoor começaram a inundar Heinz. Quando fui escolhido como campeão e vim a este mundo, fiquei tão feliz que senti que poderia enlouquecer. Eu era apenas um mero aluno e um líder entre algumas dezenas de pessoas, no máximo. E, no entanto, recebi poderes que me concederam capacidades físicas sobre-humanas e a capacidade de lançar livremente feitiços que são como pura feitiçaria. Eu me convenci de que havia me tornado uma grande pessoa. Eu estava cercado por adultos que me forçaram a desistir de meus ideais e fazer concessões, e outras pessoas da minha idade desviaram os olhos e não fizeram nenhum esforço para fazer a coisa certa. Eu acreditava que neste mundo eu poderia tornar meus ideais uma realidade sem ser arrastado por essas pessoas e ter que desistir deles. Eu acreditava que poderia fazer a coisa certa sem fazer concessões. Lutar na guerra contra o Rei Demônio com minha vida em risco só fez esse sentimento ficar mais forte. Os elogios que eles me deram após cada batalha e as palavras de conforto e apreço ditas a mim após cada derrota deram origem a uma sensação de que eu era alguém especial que havia sido escolhido com um propósito. À medida que eu me sentia cada vez mais poderoso a cada dia, meu sentimento de ser um indivíduo escolhido ficava mais forte. O fato de aqueles do outro lado serem monstros grotescos me convenceu de que eu estava certo, aumentando minha confiança na crença de que eles eram meus inimigos. Quando minhas habilidades como guia despertaram, essas crenças se tornaram certas verdades em minha mente. O emprego que ganhei foi guia. Zakar tornou-se um United Guider e Mineroad tornou-se um Perpetual Guider. Normalmente, o nome do caminho de orientação vem antes de guia no título do trabalho, mas o meu era simplesmente guia sem caminho. Eu me convenci de que o meu era a origem de todos os trabalhos do tipo guia e que eu havia me tornado a forma mais simples e básica do que é um guia. Foi por isso que briguei inúmeras vezes com o Zakar, o campeão do Vida. A atitude dele era exatamente a que eu odiava, a mesma dos adultos do mundo de onde vim, aqueles que me forçaram a fazer concessões e desistir de meus ideais. Depois de saber que Zakar era originalmente um homem de meia-idade cujo envelhecimento foi revertido quando ele se tornou um campeão, pensei, isso explica tudo, e comecei a olhar para Zakar com desprezo. Quando Zakar convenceu dezenas de deuses malignos do exército do Rei Demônio a mudar de lado, inventou armas de fogo que poderiam ser usadas neste mundo e até tentou desenvolver armas nucleares, Aldo e eu nos opusemos veementemente. Eu tinha uma suspeita mais do que tímida de que Zakar era um ser ainda mais perigoso do que o Rei Demônio. Eu pensei que era natural para mim e meus aliados lutarem em um campo de batalha distante enquanto Zakar fazia suas tentativas de construir armas nucleares. Como resultado, Zakar e 3 outros campeões foram atacados e tiveram suas almas quebradas pelo Rei Demônio, e fiquei realmente triste com isso. Chorei e jurei que faria o que era certo para que tal coisa nunca mais acontecesse. E então eu derrotei o Rei Demônio. Todos estavam unidos e trabalhando juntos, e eu lutei ao lado deles. Muitos foram mortos e apenas cerca de 3.000 pessoas sobreviveram, mas conseguimos proteger o mundo. Conteúdo patrocinado. Ofereci minhas orações aos que estavam perdidos e jurei com meus companheiros e minhas esposas que tais eventos nunca mais se repetiriam e que protegeríamos a todos da próxima vez. Jurei a Aldo e ao resto dos deuses que devolveríamos este mundo ao seu estado normal e puro, de volta a como era antes da chegada do Rei Demônio Guduranis, para garantir que os sacrifícios daqueles que foram perdidos não seriam em vão. Mas fiquei muito abatido quando Vida-Sama e os deuses do mal partiram, levando consigo uma parte da humanidade, incluindo os Orcodrius-san e Erpelkun, apesar de estar em uma época em que o mundo precisava que todos unissem seus esforços. 100 anos depois, soube que ela deu à luz monstros que carregavam o sangue de deuses malignos e até mesmo reconheceu monstros como Noble Orcs, criaturas que deveriam ser exterminadas, como seus próprios adoradores, se fossem inteligentes o suficiente. Foi quando pensei que ela havia nos traído. Precisávamos devolver o mundo ao seu estado original, mas ela se opôs a nós. Foi por isso que eu disse aos meus aliados que precisávamos exterminar as abominações geradas por Vida-Sama e selar todos os deuses do mal. Que se fizéssemos isso, Vida-Sama certamente cairia em si.
Alda Sama concordou comigo. Belvoor não sabia na época, mas era porque Alda queria destruir o círculo do sistema de transmigração criado por vida, e uma segunda guerra santa começou. Quando descobrimos a verdadeira intenção de Vida Sama, criar raças poderosas de pessoas capazes de sobreviver no mundo atual, porque retornar o mundo ao seu estado original seria impossível de realizar imediatamente, até sentir raiva. A escolha que Vida Sama fez foi a que eu mais odiei: desistir dos meus ideais e fazer concessões. Quando encontramos Antark Sama, senti desespero. Apesar de ter chegado ao ponto de se fundir com os deuses do mal para sobreviver, ele se interpôs em nosso caminho, tendo perdido a sanidade e esquecido o que é a justiça. Senti verdadeira e sincera simpatia por Farmal, por seu infortúnio de ter sido escolhido por tal deus. Quando descobrimos um dia de Zakar, fiquei ressentido. Como um verdadeiro campeão, ver um ex-campeão sendo transformado em um morto-vivo parecia que eu também havia sido corrompido. Quando soube que Zorcodril-san e os outros foram transformados em vampiros de raça pura, senti uma tristeza do fundo do meu coração. Eu disse a mim mesmo que as pessoas que eu conhecia se foram, e a única coisa que eu poderia fazer pelos humanos que eles eram era destruir os monstros que eles se tornaram. Mas nossa guerra santa não foi bem. Restos do exército do Rei Demônio, como Irishukaka, o deus maligno da vida alegre, e Luvesfol, o deus dragão maligno furioso, interferiram. Vida Sama, Antark Sama e as abominações sobreviventes, as raças criadas por vida escaparam. Mesmo assim, não desisti e continuei trabalhando com meus companheiros pelo bem deste mundo. Nós nos mudamos para o continente Bangaia e ali fundamos nações para podermos ficar de olho em Vida Sama, que escapou entre as montanhas e criou uma barreira. Derrotamos monstros tão numerosos quanto as estrelas, caçamos membros sobreviventes das raças de vida que estavam escondidos e selamos os deuses do mal. E depois de me tornar um deus, fiquei incapaz de lutar na superfície de Lambda. Mas eu apoiei as pessoas que estavam lutando contra as ameaças na superfície do mundo, enviando mensagens divinas e concedendo-lhes minha proteção divina, e me dediquei a lutar contra os deuses do mal. Ocasionalmente, as pessoas iam longe demais e vítimas eram criadas, mas eu acreditava que era dever de um Deus perdoar sua tolice e continuar a guiá-los. Mas quando descobri o Deus maligno das cadeias pecaminosas e tentei selá-lo, percebi meus pecados pela primeira vez. Eu nunca fui alguém que pode ser considerado o ótimo. Eu era apenas um palhaço tolo que fingia ser o tipo de campeão que considerava meu ideal, embriagado com o poder que me foi dado. Eu me convenci de que sonhar com ideais irrealistas é o ato de um coração puro, a coisa certa a fazer. Nunca prestei atenção nas pessoas ao meu redor. Zakar e os outros eram muito mais dignos de serem campeões do que eu. Se eu tivesse mantido meus olhos mais na realidade e priorizado meus companheiros e protegendo o mundo sobre meus ideais, muito mais teriam sobrevivido à guerra contra o Rei Demônio do que os meros 3.000 que sobreviveram. E foi minha culpa que Vida Sama nos deixou. Fui eu quem instigou Farmal a derrotar Antark Sama. Fui eu quem massacrou as raças de vida e os monstros que pertencem à sua facção, e fui eu quem ensinei meus companheiros e meus adoradores que essa era a coisa certa a fazer. Desde o início, devolver o mundo ao estado puro em que estava antes da chegada do Rei Demônio era um ideal do qual eu não tinha o direito de falar. No momento em que cheguei a este mundo, o Rei Demônio já estava aqui, afinal. Isso é. Raiz ficou chocado e sem fala com os pensamentos de Belvoor que estavam inundando diretamente em sua própria mente. Mesmo de sua perspectiva, os pensamentos de Belvoor foram extremamente tendenciosos. Eu nunca cometi o mal voluntariamente. Mesmo achando Zakar e os outros desagradáveis, nunca desejei que eles morressem, disse Belvoor. Mas agora que reflito sobre isso, nunca deveria tê-los deixado enquanto eles estavam ocupados criando armas para derrotar o Rei Demônio, só porque nossos modos de pensar não combinavam. Mas você sofreu por eles do fundo do seu coração. Raiz começou. Eu era apenas vaidoso, orgulhoso de mim mesmo por lamentar a perda de companheiros com quem não me dava bem. Raiz ficou sem palavras mais uma vez e Belvoor continuou a transmitir seus pensamentos diretamente a ele. A razão pela qual tratei Vida Sama como uma traidora por suas escolhas, assim como Zorcodril-san e os outros que a apoiaram, foi porque os desprezei desde o início.
Porque eu não entendia que eles têm emoções e que eles têm coração. Porque eu me convenci de que eu era o personagem principal e todos os outros eram coadjuvantes ou personagens secundários. O mesmo vale para as raças criadas por vida. Na época, apesar das qualidades que eles têm em comum com os humanos, eu os via como outra coisa. Cachorros e peixes com rostos humanos. Suponho que você nunca entenderia. Eu os percebi como nada mais do que criaturas disformes que simplesmente tinham características humanas. Eu os considerava seres fundamentalmente diferentes dos humanos. O mesmo se aplica ao que ensinei aos meus adoradores. Desprezei os desejos das pessoas de melhorar suas próprias vidas. E quando houve vítimas como resultado de meus ensinamentos, coloquei a culpa na tolice de meus adoradores e me regozijei por ter um coração generoso o suficiente para perdoá-los por isso. É por isso que devo continuar dormindo aqui. Você percebeu essas coisas e não tem nem 30 anos de idade. Eu sou um tolo que não percebeu nada por mais de 50.000 anos, disse Belwood. Então, a razão pela qual você pregou que as corridas de vida deveriam ser rejeitadas é... Heinz sussurrou. Sim. É porque eles contradiziam meus ideais. Porque eles pareciam assustadores e feios aos meus olhos. Alda-sama tem outro motivo para pregar isso, mas, e não é um motivo com o qual você possa concordar e continuar a caçar membros das raças de vida. Heinz ficou profundamente chocado com isso. Se ele tivesse um corpo físico agora, em vez de estar em um estado que consistisse apenas em sua mente, talvez ele tivesse perdido a consciência e caído de joelhos, ou talvez tivesse começado a vomitar de puro desespero que estava sentindo. Mas as próximas palavras de Belwood o impediram de fazê-lo. É por isso que devo continuar dormindo aqui, repetiu Belwood. Espere um segundo. Por que tem que ser assim? Não é tarde para contar ao povo, e para contar a Alda. Diga a eles que você estava errado. Disse Heinz. E como eu faria isso? Heinz respondeu dizendo a Belwood que ele deveria enviar mensagens divinas a seus adoradores e falar diretamente com Alda e outros deuses. Mas Belwood lentamente balançou a cabeça. Nem todos são capazes de receber mensagens divinas. Somente os adoradores mais devotos podem. E o que você acha que esses adoradores devotos pensariam se recebessem uma mensagem divina que está em oposição direta aos meus ensinamentos? Heinz engasgou e sua expressão endureceu enquanto ele imaginava. Se os adoradores recebessem uma mensagem divina dizendo-lhes que tudo o que eles aprenderam até agora estava errado, eles começariam a contar ao povo? Declarariam: os ensinamentos de Belwood foram um erro? Isso não aconteceria. Se de repente eles ouvissem a voz de um Deus que rejeita totalmente os ensinamentos da Igreja, eles começariam a pensar que a voz era o sussurro de um demônio, ou que seus próprios corações perversos estavam causando alucinações auditivas. Talvez alguns começassem a informar o povo, e pareceriam enlouquecidos para as pessoas comuns, e pareceriam hereges para os mais zelosos adoradores de Belwood. Também era duvidoso se Alda levaria Belwood a sério ou não. A percepção de Belwood de que ele havia se enganado foi devido à autoridade divina do Deus maligno das correntes pecaminosas, a quem Alda havia empalado com um número incontável de estacas. Não seria inesperado para Alda acreditar que Belwood havia sido enganado de alguma forma pelo Deus do mal. Mas certamente você sente verdadeiro arrependimento e remorso por seus erros, do fundo do seu coração. Você deve procurar um caminho para espiá-los. Disse Heinz. Da próxima vez nunca mais eram coisas que eu dizia a mim mesmo naquela época. Mas isso era para desviar minha atenção do presente e focalizá-lo em um futuro incerto, para desviar meus olhos da minha responsabilidade. Não se pode dizer que me arrependi. Com essas palavras, Belwood suspirou profundamente antes de continuar. Meus pecados não têm fim. Fui eu quem convenceu Alda-sama, os outros deuses, Nineroad e Farmal a fazer as coisas que fizemos. O fato de que existem membros das raças de vida que prejudicam os humanos, o fato de que alguns vampiros de raça pura se tornaram peões dos remanescentes do exército do Rei Demônio, o fato de que os Majin detestam os adoradores de Alda, o fato de que Ghouls vivem como monstros e atacam humanos, tudo isso, tudo, é porque eu os ataquei e os encurralei.
É tudo culpa minha. E é minha culpa que você também cometeu pecados. Isso é, não pretendo culpá-lo por isso, disse Hais. Se Belvoir não tivesse decidido exterminar as raças de vida, não haveria vampiros que adorassem deuses malignos, nem Darcia teria sido tratada como uma bruxa por dar à luz um Dhampir. Mas Hais não tinha intenção de culpar Belvoir por seus próprios pecados. Conteúdo patrocinado. Não. Não é isso que quero dizer, disse Belvoir. Eu olhei para suas memórias, e eu entendo. A alma do menino Dhampir com quem você deseja falar contém os fragmentos das almas de Zakar e dos outros, que foram quebrados por Guduranis. Isso é. A deusa Dulcumbermil disse a Hais a verdade, e parecia que Belvoir foi capaz de discernir isso apenas ao ver a aparência de Vandaliel através das memórias de Hais, embora não estivesse claro se isso era por causa de sua intuição como um deus, ou porque ele conhecia pessoalmente os campeões. Não sei por que nem como. Mas dada a sua reação, parece ser verdade. Em outras palavras, eu sou a razão de ele existir, porque não fiz nenhuma tentativa de proteger Zakar e os outros, disse Belvoir. Você ainda quer dizer que precisa de mim? Belvoir sabia que simplesmente por existir, tudo o que ele fazia era criar mais pecado. Mesmo tentando se destruir provavelmente causaria algum tipo de desastre para o mundo. Sendo esse o caso, seria melhor para ele continuar dormindo aqui. Esses pensamentos foram a razão pela qual ele continuou deitado aqui com os olhos fechados por 50.000 anos. Mas Hais discordou. Você não pode fazer isso. Estou bem ciente de que há pecados que não se pode expiar, não importa o que aconteça. Mas continuando a dormir aqui para não cometer mais nenhum pecado, você está cometendo o pecado de não tentar corrigir seus erros. Entre os pecados que você alega serem sua culpa, certamente há alguns que ocorreram depois que você começou seu sono aqui. Ele gritou. Os olhos de Belvoir se arregalaram de surpresa. Ele havia ouvido exatamente a mesma coisa várias vezes no passado, por Alden e Neroad. Na época, ele não havia pensado nisso. Mas depois de saber da aparição de Vandaliel neste mundo, e porque essas palavras foram ditas por Hais, alguém de quem Vandaliel procurou se vingar, elas soaram muito convincentes para ele. A razão pela qual minha orientação não tem nome é porque não faço nada além de guiar. Eu guio por guiar, mas não leva a lugar nenhum. Aqueles que me seguem devem simplesmente continuar caminhando, rumo a um ideal que não pode ser alcançado mesmo que caminhem por toda a eternidade em direção a uma realidade que eles não podem ver, até que suas pernas fiquem reduzidas a pó. Esse é o tipo de orientação que portanto, pode ter efeitos indesejáveis em você, disse Belvoir. Você busca minha ajuda apesar disso? A orientação de Belvoir era especializada em incitar conflitos. Era tão especializado que enganou até a si mesmo, aquele que estava fazendo a incitação. Depois de se tornar um deus e deixar a influência do sistema de status, esse efeito foi anulado, mas, o carisma que ele possuía como um deus heróico que era adorado pelas massas já estava a ponto de ser uma maldição. Ele era capaz de transformar humanos de vontade fraca que não estavam sob a influência de qualquer outra orientação em adoradores fanáticos simplesmente falando com eles. Precisamos da sua ajuda, disse Hais. Seus erros serão corrigidos por nós, a facção pacífica de Alda. Por favor, empreste-nos sua força. Ao ouvir a alegação de que seus erros poderiam ser corrigidos pela facção pacífica de Alda, Belvoir piscou e olhou para Hais. Muito bem. Eu devo pelo menos fornecer-lhe a força. Não responderei nada, não mostrarei nada e não darei nenhuma orientação, ele disse finalmente. E com isso, ele desapareceu na escuridão. No momento em que a consciência de Hais voltou ao seu corpo, as correntes em volta de Belvoir se romperam e voaram para longe dele. Eu despertei não como um deus, mas como uma forma de força para você. Assim, residirei dentro de você. Use minha força quando precisar, disse a voz de Belvoir. Com isso, Belvoir se transformou em partículas de luz que desapareceram no corpo de Hais. Mas preciso falar com Alda-sama, Nineroari Farmal, então não posso ficar aqui para sempre, acrescentou, falando dentro da cabeça de Hais. Não parecia que Belvoir estava voltando a dormir. Belvoir foi e ressuscitou?
Delícia ofegou. Pareceu meio estranho, mas, você conseguiu, Heinz. Jennifer exclamou alegremente. Os outros estavam assistindo com a respiração suspensa, mas finalmente soltaram gritos de alegria. Eu não deixarei você. Jarodipus interrompeu. Dorme com meu corpo por toda a eternidade. Gritou sua outra voz. O som de correntes voando encheu o ar. Eu pensei que ele estava empalado pelas estacas e não conseguia se mexer. Edgar gritou de surpresa. Ignorando-o, Jarodipus atingiu Heinz e Belwood com suas correntes, tentando selá-los junto com ele. Por 50.000 anos, ele recebeu orações do povo e passou a amar este mundo. Seus adoradores eram pessoas distorcidas que não podiam ser descritas como comuns, o tipo de pessoa cujos corações queimavam com desejo de vingança, aqueles que não hesitavam em matar outros por ódio e aqueles que recebiam pagamento de tais indivíduos para realizar tais atos de vingança em seu nome. Mas Jarodipus aprendeu sobre o amor e o ódio que esses humanos pervertidos sentiam e, à sua maneira, ele os amava e ao mundo em que viviam. Foi por isso que ele suportou essa tortura por 50.000 anos. A satisfação de saber que fazer Belwood dormir estava salvando a vida de muitos deu a ele uma sensação de satisfação que o fez esquecer a dor que as estacas lhe causaram. Foi exatamente por isso que ele conservou uma pequena quantidade de sua força, para o cenário improvável em que Belwood despertou. Belwood, ambas as vozes de Jarodipus berraram. Mesmo que executar este ataque o forçasse a um sono que duraria toda a eternidade, ele arrastaria Belwood para baixo com ele. Havia tanto espírito e vigor nesse ataque que nem mesmo Edgar conseguiu alcançá-lo. Mas Heinz não precisava alcançá-lo. Golpe verdadeiro radiante destruidor do mal. Um único golpe de sua espada era tudo o que era necessário. As correntes mortais foram cortadas e o corpo de Jarodipus foi cortado em dois. Um ser que é incapaz de estar ciente de seus próprios pecados despertou. Ó mundo, por favor supere esta calamidade. Mas eu suponho, e ainda é melhor do que Gudurani ser ressuscitado. Estas foram as palavras finais de Jarodipus. As estacas que empalavam seu corpo tremeram, depois cravaram-se mais fundo, crucificando-o e prendendo-o com mais força contra a parede da masmorra. Quando acabou, ele e as estacas estavam completamente planos, como se fossem uma pintura. E assim, o Deus maligno das cadeias pecaminosas foi selado. Pessoal, tenho muito a dizer a vocês, mas, primeiro, vamos voltar para fora, disse Heinz. O resto das lâminas de 5 cores aplaudiram. Para os fragmentos da alma do rei demônio adormecidos dentro de Edgar, a ressurreição de Belwood foi um resultado desejável. A princípio, os fragmentos de alma do rei demônio sentiram ódio por Belwood, mas, em seu estado atual, ele nem valia a pena se ressentir. Tudo bem, desde que terminasse com o ser que ele mais odiava, Heinz e Belwood, todos fossem destruídos enquanto lutavam um contra o outro. O ser que ele mais odiava era Vandaliel. Guduranis ainda não havia desistido de ser ressuscitado, e seu corpo era uma parte dele que ele precisava recuperar a posse, não importa o que. Vandaliel estava roubando e absorvendo isso dele. Para Guduranis, Vandaliel era uma ameaça terrível, ainda mais do que Belwood e Alda, que até agora só conseguiram selar os fragmentos de seu corpo. Ele não podia perdoar Vandaliel. Pelo bem de sua ressurreição, Vandaliel era um ser que precisava ser destruído. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos no capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.